Tradição da arquitetura mineira de inspiração nitidamente barroca e que alcançou seu prestígio nas construções civis e religiosas de Ouro Preto, retoma o seu verdadeiro caminho em 1943, com a inauguração do conjunto arquitetônico da Pampulha. O cassino, edificado na única elevação do terreno, domina nítido a paisagem com sua nobreza e sobriedade de linhas. Os vidros permitem a visão clara da lagoa e suas velas. Eis a casa do baile, de curva graciosa. O iate, perfeito navio ancorado à margem de um lago de sonho, com seus barcos, sua praça de esporte, sua piscina, seu playground, suas mulheres bonitas e seus atletas, compondo um quadro natural e espontâneo que os olhos não cansam de ver. E por fim, a Igreja de São Francisco, a famosíssima e internacional Igreja da Pampulha, fonte de discussão e encantamento estético. A belíssima Igreja da Pampulha, com o painel, o retábulo e a via sacra de Portinari. O batistério de Alfredo Seschiatti, completando o milagre de simplicidade e equilíbrio do gênio de Oscar Niemeyer Soares Filho. Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Em julho deste ano, a Pampulha recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Diante de um momento tão importante na história de Belo Horizonte, não poderíamos deixar de mostrar um olhar especial sobre este lugar que conta tanto da arquitetura e da arte moderna brasileira. Para isso, viemos conversar com Maria Luísa Tavares Hodgson, uma das moradoras mais antigas da Pampulha e que viu de perto o nascimento deste cartão postal da capital mineira. Dona Maria Luísa, é um prazer estar aqui com a senhora e eu queria agradecer não só a sua presença no programa Retratos, mas também essa sua gentileza em nos receber aqui na sua casa, aqui na Pampulha. Sou eu que agradeço, voltem sempre. Obrigado. Querida, a senhora é psicóloga, né, já aposentada, e é também uma empresária, né? A senhora tem algumas lojas que são empadas, né, aqui em algumas localidades aqui de Belo Horizonte. Além disso, como falamos na abertura do programa, a senhora é uma das moradoras mais antigas aqui da Pampulha. E a sua relação com essa região já é muito antiga, né? Desde o início da década de 40, quando a senhora testemunhou, inclusive... Quando eu nasci. Nasceu junto com a Pampulha, né? Foi. A senhora testemunhou, inclusive, assim, o início da construção desse patrimônio arquitetônico nosso, né? E aqui... essa região aqui é parte de uma antiga fazenda, né, que foi loteada e urbanizada. E alguns amigos se reuniram para poder comprar grandes lotes e depois dividiram para fazer suas casas de campo, das suas famílias. Entre eles estava o pai da senhora, né, o Pedro Laborne Tavares, e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Né? Inclusive essa casa aqui que nós estamos era essa que ele construiu para a família, e essa aqui do lado era de Juscelino, da família de Juscelino. Correto. Né? Eu queria que a senhora nos dissesse assim, que lembranças que a senhora tem dessa amizade entre o pai da senhora e o Juscelino e as duas famílias. Sim, são lembranças de infância. Eu lembro muito do Juscelino sentado aqui nessa varanda, ou lá na varanda da casa dele. Eles gostavam, tinha uma turma, gostavam de cantar, cantavam Peixe Vivo. Ah, não podia faltar o Peixe Vivo. Aquelas músicas de Diamantina. Serestas, né? Lembro das filhas dele, que eram mais ou menos da minha idade, e a gente estava sempre brincando junto. E como aqui era uma casa de campo lá também, o contato não era muito frequente, mas quando acontecia, era próximo. Era uma amizade do meu pai com ele, que outro dia me perguntaram que ele conheceu. Papai ajudou na construção da barragem da Pampulha. Ele era engenheiro de obra da prefeitura nessa época. O pai da senhora? Meu pai. Sim. Perguntaram, eles se conheceram nessa época? Eu falei, não, acho que eles se conheceram na época que o Juscelino trabalhava no telégrafo. E papai estava vindo para Belo Horizonte. Por falar, né, nessa amizade entre as duas famílias, na casa de campo das duas famílias também, parece que no início não havia um muro que dividia as duas casas. Isso permitia
permitia que houvesse uma locomoção, digamos assim, com uma certa liberdade da família de uma casa para outra. Sim, a gente transitava como se fosse um pedaço da nossa casa, porque aqui na frente até tinha um murinho, mas lá no fundo não tinha nada, nem cerca. E aqui não tinha piscina, lá tinha. Pois é, isso que eu ia falar, a casa do Juscelino foi uma das primeiras em Belo Horizonte que teve piscina. Sim. E isso era uma atração enorme para a criançada, né? A senhora nadava na piscina dele, com as filhas dele, como é que era essa história? A gente toda hora passava para lá, passava para cá, nadava sempre lá. A piscina dele era como se fosse uma piscina daqui, porque não tinha nada dividindo. Então, é claro que a gente... Era um uso quase compartilhado, né? Eu até não fui lá ainda, eles estão plantando uma planta aquática lá, arrumaram a piscina. E eu não fui lá depois que fizeram isso, quero ir. E como é que era o Juscelino na piscina, com a família, a senhora também? Eu não lembro do Juscelino na piscina, Ele não entrava na piscina? Não sei se entrava não, mas o que eu lembro é da meninada na piscina. Sim. Quem mais frequentava a piscina eram as crianças? Não sei se eram mais as crianças, mas o que eu lembro da minha infância era das crianças na piscina. E voltando a falar da amizade, né, de Juscelino com o pai da senhora, a gente sabe que depois que Juscelino deixou a prefeitura de Belo Horizonte, em 1945, ele indicou o pai da senhora, né, o Pedro Laborne Tavares, para ser prefeito de Belo Horizonte. E ele assumiu a prefeitura no ano de 1946, né? Como é que foi para a família essa indicação do pai da senhora para ser o prefeito de Belo Horizonte? A senhora tem lembranças dessa época, de como foi a atuação dele na prefeitura? Não, nenhuma lembrança de como foi a atuação dele na prefeitura. Eu tinha 4 ou 5 anos, não sei. Era muito novinho. Eu lembro que era prefeito, tinha algumas coisas assim. Eu lembro do meu irmão falando, eu tinha um irmão levadíssimo, 6 anos mais velho que eu. Os meninos batendo em bolinhas, aquelas bolinhas que estralam na rua, lá em Lourdes. Sim. E ele falando assim, não pode fazer isso não, meu pai é prefeito, ele que manda. Mas eu achava aquilo, não entendia por que não podia. E os meninos também, os outros falavam, não pode, mas a gente estrala assim. Mas foi no mínimo um momento assim que comprovava, né, a amizade do Juscelino pelo pai da senhora e a confiança que ele tinha nele, né, como Sim, era uma referência. Né? Eu acho que ele também que indicou o Otacílio Negrão de Lima, que é padrinho do meu irmão. Essa era outra coisa que eu queria saber da senhora. Porque o Otacílio Negrão de Lima foi prefeito de Belo Horizonte por 2 mandatos, né? E dá nome, inclusive, a essa avenida que margeia toda a lagoa. Está na frente da casa da senhora, né? Eu brincava muito com as filhas do Otacílio também. E como é que era? Então, o pai da senhora tinha amizades com grandes personalidades mineiras, né? Da política. Tinha, papai era amigo de todo mundo. Papai era PSD, naquela época era PSD ou DN. Mas papai não tinha isso, não. Ele era amigo do Milton Campos, era amigo do Juscelino, era amigo de todo mundo, ele não tinha essa divisão não. Ele nunca foi político, mas sempre foi amigo de todos. E o Otacílio foi padrinho de qual dos irmãos da senhora? O que fica acima de mim, 6 anos mais velho que eu, porque eu sou caçula temporona. Sim. Ele era padrinho do Cássio, que fica acima de mim. Que era o irmão acima da senhora? E como é que foi perceber assim, o Otacílio Negrão de Lima, uma personalidade também mineira, sendo padrinho de um irmão da senhora? Como é que também era isso? Eu não ligava muito para isso não, eu era menina, para mim qualquer personalidade era a mesma coisa. Aliás, até hoje, eu não tenho muito essa história de personalidade importante não, eu acho que eram amigos e a gente convivia. Não tinha muito. O mais importante era a amizade, independentemente de quem fosse. Né? Não tinha muito esse culto aos cargos. Pelo menos eu não tinha. Acho que mamãe também não tinha, não. Papai era muito festeiro. Então, na casa lá de Belo Horizonte, mamãe dava muita festa. Eu lembro muito bem da festa de boda de prata dele, que a casa encheu tanto que o pessoal saiu para o passeio, porque naquele tempo não usava dar festa em outros ambientes, não. A festa era em casa mesmo. Né? Tinha muitos retratos disso que eu não tenho mais. Voltando um pouco a falar da Pampulha, ela foi então criada em 1942, 43, no início dos anos 40,
e com o objetivo de ser um centro de turismo e lazer, né? Era um espaço para passeios aqui em Belo Horizonte. E os maiores frequentadores, os mais assíduos pelo menos naquela época, eram pessoas ligadas à elite social da cidade, né? Pessoas com mais condições financeiras, né? Vinham aqui, participavam dos eventos. Aí eu queria que a senhora me dissesse, a senhora se lembra como que eram esse momento aqui na Pampulha? Parece que as pessoas nadavam aqui na Pampulha, na lagoa, tinham práticas esportivas aqui na lagoa. A senhora se lembra de participar disso, ou de alguma pessoa da família participar dessas práticas na lagoa? Sim, todos participavam. Os meus irmãos, um pouco mais velhos que eu, tinha um que era endiabrado, que atravessava essa lagoa. Ele tinha acho que 6 ou 7 anos, resolveu atravessar a lagoa dirigindo um barco que papai tinha. Ficava ali naquele ancorador que hoje não funciona mais, mas que a gente frequentava muito, andava muito de barco. O barco chamava São Pedro, papai chamava Pedro, né? E ele foi remando para pescar, dirigir, chegou aqui com a mão retalhada pela linha que ele foi rolando para trazer um peixe grande, e sem nem importar com a mão retalhada, que deu uns 70 pontos, ele mostrando o peixe para ele, bom era o peixe. E a gente às vezes atravessava de barco para pegar almoço no iate. Passava a mão na água. Passava a mão na água, pescava por aí. Mas nadar na lagoa eu nunca nadei, até porque eu era pequena e era meio perigoso, né? Mas tinha muito peixe. Nadavam. Eles nadavam. Na época as condições da lagoa permitiam, né? Permitiam. A gente ia de barco, eu punha a mão na água, não tinha nenhuma restrição. Sei. Bom, dona Maria Luísa, nós vamos fazer uma breve interrupção agora nessa nossa conversa para um intervalo, mas já a gente volta. Não saiam daí que nós temos muitas histórias ainda interessantíssimas sobre a Pampulha daqueles tempos lá da década de 40, 50. Aguardem a gente aí.